Nessa segunda aula da quarta semana, nós vamos começar a ver alguns limites fundamentais, que são regras, que nós utilizaremos para facilitar o cálculo de alguns limites que apresentam indeterminação. Especificamente nessa aula, nós vamos tratar de casos em que o limite ele envolve uma função polinomial, ou seja, uma função desse tipo, onde esses valores A1, A0, A1 até AM são números reais e m pertence aos naturais. Então, nós vamos tratar de exemplos como esse, em que eu tenho limite de x ao quadrado menos x mais 1 quando x tende a mais infinito, que ao substituir o mais infinito aqui na minha expressão, eu vou ter mais infinito, de mais infinito ao quadrado, que é mais infinito, menos mais infinito, que é menos infinito. Então, a indeterminação, nesse caso aqui, é do tipo mais infinito, menos infinito. E para calcular, então, esse limite, eu vou ter que encontrar uma forma de eliminar essa indeterminação. Para resolver esse limite, nós vamos ter que pegar, no caso aqui, o x ao quadrado e colocar ele em evidência. Para quem tiver dificuldade nessa parte de colocar um termo em evidência, eu sugiro que vai na aula aqui do YouTube que está falando exatamente sobre colocar em evidência, colocar algum termo em evidência, que lá eu vou estar explicando mais detalhado o que eu vou fazer aqui agora. Bom, mas então colocando isso aqui em evidência, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, vou colocar o x ao quadrado em evidência, Se eu estou colocando então o x ao quadrado em evidência, eu vou fazer x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que é 1. Menos x dividido por x ao quadrado vai dar menos 1 sobre x. E 1 dividido por x ao quadrado, mais 1. Mais 1 sobre x ao quadrado. Agora, para calcular esse limite, eu vou substituir o mais infinito onde estiver o x, que vou obter o seguinte. Então, aqui eu vou ter mais infinito ao quadrado, que é mais infinito, que multiplica 1 menos 1 sobre mais infinito, mais 1 sobre mais infinito ao quadrado, que é também mais infinito. Bom, menos 1 sobre mais infinito, isso aqui vai para zero. 1 sobre mais infinito também vai para zero. Então, sobrou quem? Sobrou mais infinito vezes 1, que é mais infinito. Nesse outro exemplo, acontece algo semelhante, Se eu pego menos infinito elevado à quarta, vai dar mais infinito. Com esse menos aqui, menos infinito. Se eu pego menos infinito elevado ao cubo, vai dar menos infinito. Se eu pego menos 2 vezes menos infinito, vai dar mais infinito. Então, tem aqui menos infinito com menos infinito, que daria menos infinito, porém eu tenho um mais infinito aqui, então eu teria menos infinito com mais infinito, que surge então a indeterminação. Como tem uma indeterminação, então não sei quanto que isso vale, então eu preciso calcular o limite da mesma forma que foi feito anteriormente, pegar o termo de maior expoente e colocar ele em evidência. Então aqui, colocando menos x à quarta em evidência, vai ficar menos x à quarta dividido por menos x à quarta, vai dar 1. X ao cubo dividido por menos x à quarta, vai dar menos 1 sobre x. Menos 2x dividido por x à quarta, vai dar mais, porque é menos aqui, Então, mais 2 sobre x ao cubo. E 1 dividido por menos x à quarta, então menos 1 sobre x à quarta. Agora, eu posso novamente calcular o limite, substituindo menos infinito no lugar do x. Aqui eu vou ter menos infinito elevado à quarta, que é mais infinito, com menos aqui, menos infinito.
vezes 1 menos menos 1 sobre menos infinito, que vai dar 1 menos 1 sobre menos infinito, depois a gente vê quanto isso dá, né? Mais 2 sobre menos infinito ao cubo é menos infinito. Menos 1 sobre menos infinito elevado à quarta, menos infinito elevado à quarta vai ser mais infinito, então menos 1 sobre mais infinito. Bom, aqui como está dividindo por menos infinito, isso tudo vai a zero também, né? E sobrou quem? Menos infinito vezes 1. Então o resultado aqui desse limite é menos infinito. Mas se vocês observarem, quando eu coloco em evidência, um termo em evidência, né, os termos que estão aqui no final aqui do meu limite, digamos assim, ou aqueles de menor grau, eles todos vão se anular. Quando eu coloco o termo de maior expoente em evidência, né, todos os outros vai estar dividido por x, vai ser uma constante dividido por x, portanto isso aí vai tudo a zero. Então quem está fazendo diferença mesmo nesse limite é esse primeiro termo. Então, em casos como esse, eu posso fazer o seguinte, ao invés de colocar em evidência, ter todo esse trabalho aqui, eu já posso falar que aquele limite lá de cima, o limite de menos x à quarta mais x ao cubo menos 2x mais 1, quando x tende a menos infinito, é igual ao limite de menos x à quarta, quando x tende a menos infinito. Ou seja, só o termo de maior grau é que vai realmente fazer diferença lá no cálculo do limite. E substituindo o menos infinito ali, vai ficar menos infinito elevado à quarta, que é mais infinito. Com o menos aqui, vai dar então o menos infinito, que é o mesmo resultado daqui de cima. Observar que isso vale aqui também no primeiro caso. Esses termos aqui de menor grau, eles também vão se transformar em zero. O que vai fazer a diferença aqui é apenas o termo de maior grau. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que limite de x ao quadrado menos x mais 1, quando x tende a mais infinito, é igual ao limite de x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, que é igual mais infinito elevado ao quadrado, mais infinito, que é, novamente, né, o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Então vamos lá para um outro exemplo. Então nesse caso aqui, ó, limite de x elevado a 100 menos x elevado a 99. Eu poderia novamente colocar o x elevado a 100 em evidência, né, mas como a gente já viu que os termos de grau menor, que o que vai fazer diferença mesmo no meu cálculo do limite é apenas o termo de maior grau, e todos os outros vão ser zerados, então eu já posso fazer direto aqui, ó, limite de x elevado a 100, quando x tende a mais infinito, que é igual a mais infinito elevado a 100, né? Se quiser pode até escrever isso aqui, mas poderia fazer direto também. Que é igual a mais infinito. Então, nesse caso, né, não tem necessidade de colocar em evidência, igual eu fiz anteriormente, uma vez que a gente já viu que o que vai fazer diferença mesmo no resultado é aquele termo que tem o x com maior expoente. No caso aqui, o x elevado a 100. Bom, com isso a gente termina essa nossa segunda aula de limites fundamentais e temos aí mais algumas aulas para serem estudadas.